Com as flexibilizações dos setores após avanço da vacinação e também por conta das quedas nas taxas de internação em UTIs, o setor do turismo se prepara com o objetivo de atender ao público que pretende aproveitar as festas de fim de ano, embora ainda não haja uma definição sobre a realização das festas. Mas hotéis e pousadas enxergam exatamente esse período como uma grande oportunidade de alavancar esta recuperação. Pelo menos no último feriado da Independência, agora 7 de setembro, o setor teve o melhor desempenho desde o Réveillon. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia, Luciano Lopes. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. Tudo bom? Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Um abraço aí a todos os ouvintes da Tarde FM. Luciano, o feriado de 7 de setembro, o feriadão, né, de 7 de setembro, que resultou em uma taxa de ocupação positiva para os hotéis, isso pode já ser considerado uma virada de chave do setor do turismo ou ainda é prematuro afirmar que essa chave já está virada? Vocês estão aguardando mais o fim do ano? Olha, Jefferson, eu não vou dizer que é uma virada de chave, mas isso sinaliza que a gente pode iniciar aí uma trajetória de recuperação. O setor que vem passando aí há quase 1 ano e meio, por fortes restrições, o fluxo de turistas muito reduzido na cidade, a taxa de ocupação dos hotéis muito baixa e um prejuízo acumulado muito grande, né? Então, a gente pode dizer que esses feriados têm sinalizado que é possível a gente iniciar essa trajetória de crescimento e recuperação. Realmente, o feriado de 7 de setembro, tivemos um excelente desempenho na cidade, um fluxo de turistas muito grande, os hotéis chegaram a atingir aí, alguns hotéis a quase 100% de ocupação, outros 90%. Então, isso demonstra que a cidade, Salvador, tem sido uma das cidades mais procuradas pelo turismo de lazer no Brasil, e a gente espera que esse movimento se renove e se mantenha ainda maior nos próximos feriados e nos próximos meses. E o que o próprio setor tem feito, Luciano, para engatar, digamos, essa quarta marcha aí para recuperar o setor? Porque existe um receio ainda de grande parte da população para retomar as viagens, não é? Fazer o turismo que a gente conhece. Mas, mesmo assim, tem havido alguma iniciativa do próprio setor? Que ações vocês têm apostado aí para alavancar o setor agora, ainda em plena pandemia? A gente, desde quando começou a pandemia, Jefferson, uma das primeiras medidas, vocês devem lembrar, foi cuidar justamente dos protocolos de segurança. Esse foi, naquele momento, o nosso foco inicial, que era preocupar com as pessoas, tanto de nossos colaboradores como de nossos clientes. Inclusive, a gente há poucos casos registrados nos hotéis de colaboradores contaminados com a Covid, e isso demonstrou que os protocolos funcionaram. E no segundo momento, nós estamos agora com o nosso roadshow, que é vendendo Salvador nas principais cidades que mais emitem turistas para Salvador. Já estivemos esse ano em Porto Alegre, estivemos em Aracaju, Belo Horizonte. Nessa quarta-feira agora eu estarei em São Paulo, junto com a equipe comercial dos hotéis, justamente fazendo o trabalho de divulgar a cidade, de capacitar agentes e operadores de viagem que vendem Salvador para colocar o nosso produto na prateleira de venda. E esse trabalho já tem aí um resultado muito rápido e muito efetivo. A gente já verifica a taxa de ocupação dos hotéis, tanto no mês de julho como no mês de agosto, muito superior ao que foi o ano anterior. Então estamos aí falando de ocupação em julho em torno de 48%, a ocupação em agosto em torno de 45%, e aí a perspectiva daqui para frente é termos aí taxas de ocupações acima de 45%, para que a gente possa chegar ao final do ano e terminar o ano em torno de 40% de taxa de ocupação, que ainda é uma ocupação muito baixa, mas, como você colocou no início, é o início de uma trajetória de crescimento.
Luciano, o setor de hotéis, ele trabalha também em parceria com outros setores e aqui na Bahia, especialmente com o setor do entretenimento. Esse final de semana, o governo do estado liberou eventos para até 1.000 pessoas, desde que haja o certificado de vacinação. Esse tipo de flexibilização também colabora para a retomada desse setor tão importante para a economia da cidade? Eu lhe diria, Fernando, que esse setor é muito importante também, da mesma forma que o turismo de lazer. Esse decreto que foi emitido pelo governo do estado, de eventos até 1.000 pessoas, faz com que a gente já comece a ter muitos eventos que até então estavam restritos nos hotéis, né? Eventos até 1.000 pessoas. Outro aspecto também importante também é o fim das restrições do comércio, ampliação de horários, vários restaurantes podendo funcionar. Então o turismo é esse conjunto. É o turismo de lazer, é o turismo de entretenimento, é o turismo de negócios, turismo religioso, que vai fazer com que a gente aumente ainda mais o nosso fluxo de turistas em nossa cidade e, consequentemente, no estado também. Existe algum tipo de pretensão a cobrar, por exemplo, o certificado de vacinação de turistas ou até mesmo dos colaboradores para que haja o pleno funcionamento desse setor, Luciano? Com esse decreto, Fernando, para eventos, ele está sendo exigido que as pessoas tenham, né, a vacina, né? Então esse é um passo, eu acho que é um passo inicial importante, até para você poder realmente fazer e monitorar o resultado desses eventos, né? Então isso é muito importante, até porque a população adulta acima de 18 anos, aqui no estado praticamente ela já está pelo menos com a primeira dose, e a gente acredita que até o final do ano, até dezembro, essa população esteja vacinada. Eu acho que essas cobranças de vacina serão muito minimizadas, porque a grande parte da população já estará vacinada. Então, caso venha a ser cobrada, haverá poucas restrições em relação a isso. O feriado de 7 de setembro serviu como uma espécie de respiro para o setor e nós temos as perspectivas de novos eventos, novos feriadões. Temos 12 de outubro, 15 de novembro, pelo menos. Quais são as projeções que vocês fazem para esses períodos especificamente, não apenas para o final do ano? É possível projetar uma ocupação hoteleira boa nesse período? E aí vou emendar com uma segunda pergunta, que é: a Prefeitura de Salvador já sinalizou a hipótese de um festival da virada, aquele festival tradicional aqui da capital baiana. Vocês têm conversado com a Prefeitura para que haja a realização desse festival e aí sim tenhamos uma ocupação hoteleira alta no período do final do ano? Fernando, esses feriados que vêm, 12 de outubro e 15 de novembro, a BH Bahia, já junto com a Prefeitura de Salvador, com a Secult, a gente está preparando campanhas para que a gente possa incentivar as pessoas vindo para Salvador, até porque o percentual de ocupação da Covid não está se reduzindo, a ocupação do leito de UTI também, então a cidade vai ganhando condições de receber um fluxo de turista maior. A nossa expectativa é que tenhamos aí uma ocupação, é o que nós esperamos, muito próximo aí, 95%, tanto para o 12 de outubro, tanto para o 15 de novembro, claro, desde que daqui até lá a gente não tenha nenhuma alteração nos índices de contaminação da Covid, isso pode estar reduzido. E respondendo a sua segunda pergunta, estamos também dialogando com a Prefeitura, pleiteando, né, que realmente tenhamos uma definição em relação ao Festival da Virada, porque quanto mais cedo tivermos essa definição, independente do formato do evento, mas o mais importante agora é confirmar que haverá um evento em tais condições para a gente poder realmente aumentar as reservas dos hotéis. Apesar que o final do ano está tendo uma procura nos hotéis de Salvador muito grande. Como eu falei, Salvador tem sido efetivamente uma das principais cidades no turismo de lazer no Brasil. E isso faz com que as pessoas cada vez mais estão sentindo mais vontade de vir para Salvador, seja quem já veio anteriormente, antes da pandemia, seja quem vem pela primeira vez. A gente está vendo realmente uma movimentação na cidade muito grande. E juntando essas possibilidades de ter um festival da virada, de ter uma definição em relação a grandes eventos, a carnaval, isso vai fazer com que a gente tenha um alívio maior para poder minimizar os impactos que a pandemia causou em nossa atividade.
A gente está conversando aqui com o Luciano Lopes, que é presidente da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia. Para a gente encerrar, Luciano, dá um panorama para a gente de como está o mercado de trabalho no setor de hotéis, porque no ano passado houve demissão por causa da pandemia, inclusive alguns hotéis, eu me lembro, a gente até chegou a conversar a respeito, você sinalizava que pequenos hotéis poderiam correr o risco de fechar as portas, que a demissão era inevitável. Esse mercado, ele já foi recuperado, a mão de obra já foi substituída, digamos assim, e de fato houve pequenos hotéis que fecharam as portas? Esse impacto nos hotéis, Jefferson, só não foi maior. Alguns hotéis realmente tiveram que fechar, principalmente hotéis menores, né? A gente tem relatos, pelo menos aí nas 13 zonas turísticas da Bahia, a gente teve muitos hotéis, principalmente os pequenos, que tiveram que realmente fechar as atividades. A grande maioria já reabriu, já estão com seus hotéis reabertos. No entanto, essa recuperação de empregos ela ainda não atingiu o patamar no momento antes da pandemia. A gente tem aí uma estimativa que a gente está entre 75% e 80% do número de pessoas empregadas de forma direta e indireta no setor. Então ainda falta muito. Esse impacto ele só não foi maior porque a gente teve no ano passado, em 2020, a edição da medida provisória que possibilitou suspender contratos de trabalho e reduzir carga horária, que fez com que a gente mantesse mais pessoas empregadas. Esse ano também, com a reedição da medida provisória, foi possível, nos momentos mais difíceis do ano, ou seja, ali entre o mês de fevereiro e junho, a gente manter as pessoas empregadas aderindo aí à medida provisória, que possibilitou reduzir carga horária e suspender contratos de trabalho. Então, esse foi um ponto muito importante que fez com que a gente não tivesse um número de demissões maiores. Essa era, inclusive, a nossa bandeira desde o início. Eu lembro que a gente conversando aqui no programa, em março do ano passado, o cenário era muito difícil, mas junto com outras entidades e a BH Nacional, a gente conseguiu, junto ao governo, a edição dessa medida provisória. Então, esperamos que até o final do ano, quando a gente possa aí aumentar a nossa taxa de ocupação, o fluxo de turistas na cidade, a gente poder recuperar esses empregos e contribuir para melhorar e reduzir o desemprego e aumentar a renda das pessoas. Luciano Lopes, presidente da ABIH Bahia, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Obrigado, Gerson. Obrigado, Fernando. A ABIH Bahia está sempre à disposição de vocês para poder interagirmos e contribuir para melhorar esse segmento turístico. Maravilha, agora 15 minutos para as 8 na Tarde FM.